Clubhouse, a nova rede social do momento. Fala pessoal, meu nome é Júlio. Fala galera, meu nome é Daniel. E hoje a gente está aqui para falar da rede social Clubhouse, a mais nova rede social aí que surgiu e que está mexendo aí com a cabeça de muitas pessoas que estão desesperadas para fazer parte. E a gente vai explicar de maneira assim bem direta o que como que funciona a rede social, como você faz parte. E para as pessoas aí que não sabem ainda o que é o Clubhouse, ou então que já estão ouvindo falar, mas querem entender um pouco mais, fica até o final desse vídeo que a gente vai explicar tudo, como é que funciona lá a plataforma e por que você precisa estar dentro do Clubhouse. E se você assistir esse vídeo até o final, a gente vai deixar um insight para você que não tem convite, mas quer participar lá do Clubhouse. Bom, e olha que massa, é a estreia de um quadro aqui dentro do canal da Nova Dimensão Digital, e o nome do quadro é Resenha de Negócios. Ou seja, é uma resenha entre eu e o Júlio, provavelmente pode ter convidados, provavelmente deve ter aparecer por aqui outras pessoas, colaboradores da empresa e tudo mais, para resenhar sobre negócios, falar nossa opinião sobre algum aplicativo, alguma nova tecnologia, alguma coisa sobre marketing, nossa opinião de fato sobre algumas coisas num tom mais de resenha, mais de opinião sincera e mais de opinião própria e pontos de vista dentro de alguns aspectos aí do digital. Bom, então vamos lá falar de fato aí do Clubhouse. O Clubhouse ele foi inventado, foi fundado em 2020 pela empresa Alpha Exploration. E essa empresa é bacana que foi inventada, fundada por dois funcionários aí um pouco fora da curva, que é o Rohan, que é ex-Google, e o Paul, que é ex-empresário do Vale do Silício. Então a gente já percebe aí que os caras já estavam envolvidos com tecnologia e que de fato ali já são empreendedores ou até mesmo pessoas envolvidas aí nesse meio digital. A empresa nasceu aí em 2020, fundada por por essas duas pessoas. E ela ganhou popularidade não só aqui no Brasil, mas no mundo recentemente. Quando o Elon Musk... Começou pelos Estados Unidos, né? Começou pelos Estados Unidos e ela se popularizou recentemente quando o Elon Musk falou do Clubhouse e agora, bem recentemente, se eu não me engano, 4 de fevereiro, quando o Mark Zuckerberg estava numa sala do Clubhouse. E aí foi pro Trending Topics lá do Twitter e foi uma rede social muito falada e que tá, assim, causando um certo rebuliço aí no pessoal. Ou seja, o poder de uma pessoa influente dentro do digital, né? Só foi o Elon Musk falar que nos Estados Unidos bombou a rede social, só foi o Zuckerberg entrar, abrir uma sala ali dentro que a galera do Brasil descobriu e começou a bombar. Flávio Augusto falou muito aqui dela sobre isso no Brasil, inclusive foi um dos primeiros caras que eu vi falando sobre ela. E grandes infoprodutores também falaram sobre, e foi o que aconteceu aqui no Brasil, veio para cá, muita gente começou a falar, e por ser uma rede social escassa, eu acredito muito que a popularidade dela, meu ponto de vista é que a popularidade dela no Brasil foi tão rápida por conta da escassez que ela tem. Exato. Por que essa escassez? Porque você só entra nela a partir de um convite. Você não consegue baixar o aplicativo e entrar lá porque você quer. Você precisa de um convite de alguém que está lá dentro ou com outro macetinho aí, mas de fato... A gente vai explicar esse macete. De fato é uma rede social bem mais privada do que o Instagram, Facebook ou outra rede social que seja. Bom, é bacana falar o seguinte, o Clubhouse, há pouco tempo atrás, não sei nem dizer exatamente, mas pelas pesquisas que a gente fez, ele valia 100 milhões de reais e hoje, com esse pequeno boom aí que ele deu, já tá valendo mais de 1 bilhão de dólares, né? Na realidade, perdão, não é nem 100 milhões de reais, 1 bilhão de dólares, e aí é considerado um unicórnio, né? E aí eu fico pensando sobre... o poder que uma audiência tem, né? O poder que uma audiência trouxe para o valuation de uma empresa, de um aplicativo. Então, há pouco tempo atrás valia 100 milhões de reais, certo? Sem muita audiência, sem muito se falar por ela. E agora, depois de um tempinho, bombou, a galera começou a conhecer, Elon Musk, grandes pessoas, grandes figuras falaram sobre, multiplicou em quase 10 vezes ali, mais de 10 vezes possivelmente a valorização da empresa. Então, o poder que uma audiência tem de valorizar uma empresa, né? E a gente tá falando muito de, bombou e tal, mas, cara, os números atualmente ainda são
pífios perto das redes sociais grandes. Eu dei uma pesquisada, não consigo confirmar exatamente se é no mundo ou no Brasil, mas creio que seja no mundo, mas são atualmente 6 milhões de usuários. Então assim, muito pouco. O Facebook ele tem mais de 100 milhões de perfis. Imagina o Clubhouse com 6 milhões de usuários tendo um valuation aí valendo mais de $1 bilhão. Então é interessante a gente saber um pouco da história aí da empresa. Agora falando um pouco sobre o aplicativo, tá? Eu acredito que esse é um aplicativo que muita gente tem, cada um tem sua percepção sobre ele. Até eu e o Júlio temos percepções diferentes. Eu denomino muito o Clubhouse como um aplicativo, um podcast dinâmico, onde você consegue ter mais proximidade de pessoas que você dificilmente teria acesso, como Flávio Augusto, Elon Musk, Mark Zuckerberg, de uma forma mais direta e onde você consegue colher insights de uma forma mais natural deles. Então, por exemplo, você entra numa sala, do nada tá o Flávio Augusto, acabou de acordar, tomando café da manhã, entrou no Clubhouse, abriu uma sala e começou a dar insights ali do que ele tá pensando na manhã dele, do que ele vai fazer no dia dele. Então, para mim, é uma plataforma de podcast mais próximo de pessoas influentes que você consegue tirar diversos insights sobre negócios, marketing, evolução pessoal e profissional também. Então, você consegue tirar insight de várias coisas, basta você escolher o que você quer aprender ali e entrar numa sala interessante para você. Bom, e além de você precisar de um convite para fazer parte, você precisa ter um iPhone. É um aplicativo só para sistema iOS, então ainda o time do Android ali não consegue entrar, não consegue acessar o aplicativo, que é uma coisa que deixa ele ainda mais restrito. Exato, mas aí um ponto importante para falar, né? Como a gente é usuário aí já do Clubhouse, nós já estamos lá dentro da plataforma, algumas informações aí de pessoas influentes, pessoas grandes, que muito possivelmente devem ter contatos aí, ou até mesmo devem entender um pouco mais da plataforma por ter essa certa relevância. A notícia é que possivelmente em maio já vai ser disponibilizado aí o aplicativo também para Android. Mas por enquanto, como o Dani disse, é restrito aí somente para usuários de iPhone. O objetivo da plataforma do Clubhouse, o aplicativo, ele tem como objetivo principal ter salas de bate-papo, certo? Então, salas de bate-papo com diversos assuntos, desde pessoas falando e ensinando inglês até salas com Elon Musk falando sobre empreendedorismo e business. Algumas salas, por exemplo, que hoje mesmo eu vi, era uma sala que estava entrevistando Kanye West. Então, assim, é um cara influente na música, um dos maiores artistas que já teve, e os caras estavam entrevistando ele. Eu vi salas de chineses, e tá lá, aberto para você entrar, mas assim, existem salas de tudo. Salas de empreendedorismo, de marketing, tem sala que, eu vi uma sala depois do BBB, por exemplo, estão fazendo algumas análises dali, conversando sobre o BBB. Eu vi uma sala também bem engraçada aí, não sei para que time que você torce, você que tá assistindo, mas era uma sala do pessoal zoando o Palmeiras depois que perdeu aí pro Tigres na Libertadores. Então é um aplicativo bem abrangente que consegue, independente qual seja o assunto que você quer falar, conversar, se você não tiver uma sala que esteja aberta, você consegue abrir uma sala para falar sobre aquele assunto. Ou seja, você pode ou entrar numa sala grandona, né? Exato. E falar não, né? Ouvir, porque é muito difícil você conseguir falar na mesma sala. A gente vai explicar como é que é essa... cara, mas você pode entrar tanto numa sala grande quanto numa sala pequena e conseguir se comunicar ali. Então, ou seja, o objetivo do aplicativo é ter salas de comunicação e ter um contato mais próximo ali numa pegada de podcast, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Bom, e falando um pouquinho agora como é que funciona, né? O layout, como que você faz para falar. A gente tá falando ali muito de salas, de falar, ouvir, talvez esteja um pouco abstrato ainda, mas o aplicativo em si, ele não tem muitas funcionalidades, né? A homepage é bem básica do aplicativo, ela tem ali os blocos, né? As seções onde existem as salas, então vai ter uma sala ali populosa, vai ter uma sala menor, e aí sempre tem o título da sala e as pessoas que estão presentes naquelas salas listadas, né? Em cima dessas salas, quando você segue algumas pessoas, existem uns horários
E o nome, o título da sala, são salas já pré-agendadas, que o creator, né, que o moderador, ele criou aquela sala, ele já agendou ali com o horário, que ele vai abrir aquela sala já para o pessoal entender mais ou menos quais são as próximas salas que estão por vir. Na parte direita inferior do aplicativo, existe alguns botõezinhos que quando você clica, você consegue visualizar as pessoas que te seguem, ou se eu não me engano, as pessoas que você segue e o status dela. Então, se ela tá em alguma sala, se ela tá online e em quanto tempo faz que ela não entrou no aplicativo. Isso facilita até para, por exemplo, quando você quiser participar de uma sala que, sei lá, o Dani tá participando de uma sala que eu quero participar, ou então que eu vi que o título é bacana, eu consigo ver e entrar naquela mesma sala. E aí causando até ali o gatilho de comunidade que a gente fala. Como toda rede social, você pode seguir as pessoas, você tem seguidores, você consegue colocar uma biografia para a pessoa minimamente entender quem que você é. Ali no cantinho superior direito você consegue ver sua fotinha de perfil, clicar nela, acompanhar quantos seguidores você tem, quantos seguidores você está ganhando. Tem até uma partezinha das notificações ali, né? Exato. Que chega. Então, como toda rede social também tem esse nível ali de analisar seu engajamento e o que você está fazendo certo ou errado. Falando um pouquinho sobre criar salas, né? Aí para entender um pouco mais a dinâmica dentro de uma sala. Então, dentro de uma sala você tem como se a gente fosse separar em 3 blocos. O primeiro bloco são dos speakers, ou seja, das pessoas que estão de fato ali falando, certo? E dentro desses speakers existem os moderadores. Você vai ver que tem ali um símbolozinho, um ícone verde. Esses caras, eles possuem alguns poderes, digamos assim, que é de bloquear a pessoa para falar ou permitir que ela fale, certo? Convidar um ouvinte para chamar... para que ele possa falar, liberar o acesso dele para ser um speaker. Ele pode tirar uma pessoa de uma sala. Então, algumas pessoas ali, é como se fosse um organizador da sala, certo? Administrador, né? Isso. E aí, nesse primeiro bloco ficam os speakers, em um segundo bloco ficam as pessoas que seguem esses speakers. E por que é interessante, eu acho bem bacana, as pessoas que seguem os speakers? Porque muitas vezes você tá ali com os caras, sei lá, tem uns caras bem influentes, né? Tipo um Flávio Augusto, um Thiago Negro, e aí as pessoas que estão nesse segundo bloco são pessoas que os speakers seguem. Então, às vezes você vê ali um cara que você não conhece, mas o Thiago Negro, o Flávio Augusto, Pablo Marçal e pessoas até de outras áreas aí seguem, você fala, vou dar uma atenção ali para ver quem que é essa pessoa, porque se um cara grande está seguindo. E o terceiro bloco, que geralmente são da maioria do pessoal, são dos ouvintes, né? Que são os others in the room, que são as pessoas que simplesmente estão ali participando da sala, mas de maneira mais passiva, ouvindo. E quando você quiser participar ativamente de uma sala, é claro que as salas maiores, por exemplo, dessas pessoas influentes que nós estamos falando, muito possivelmente você não vai ter ali um espaço para falar, porque às vezes tem eu tava participando ontem de uma sala que tinham muitas figuras, assim, grandes já no Instagram e em outras redes, que eram mais ou menos cerca de 15 pessoas, e eles estavam meio que conversando entre si e o pessoal estava mais ouvindo, mas mesmo assim é bem bacana. Inclusive eu vou até deixar aí pro Dani falar essa diferença de participar de uma sala menor e participar de uma sala maior. Mas quando você quiser participar de uma sala, ativamente falando, como um speaker, vai ter uma mãozinha no canto inferior direito dentro de uma sala, que quando você aperta, o moderador vai receber uma notificação, que essa notificação é informando que você quer falar, e ele pode escolher se ele libera com que você fale ou não fale. Ele liberando, automaticamente desmuta o seu microfone, e aí esse insight, na realidade, é uma dica bem importante, que na hora que você for aceito pelo speaker, pelo moderador, para que você possa falar, vai desmutar o seu microfone, caso você esteja aí no trânsito, alguma coisa assim do tipo que você não quer falar, muta novamente, espera um momento, até o momento que você possa falar de fato. Agora que a gente já passou por todas as partes técnicas de como funciona o aplicativo, de como você deve mexer, porque são dicas importantes, porque é um aplicativo novo, uma interface nova, às vezes fica meio complicado de vocês entenderem, mas acredito que com todas essas explicações aí do Júlio, vocês consigam navegar ali por dentro sem nenhuma dificuldade. E até mesmo para quem tá de fora entender um pouco mais como é que funciona lá dentro. Quem tem um Android ainda e não tá conseguindo entrar, mas de qualquer forma, eu vou dar o meu ponto de vista agora, que é diferente do Júlio, mas meu ponto de vista sobre salas grandes, salas pequenas, salas com grandes influências, sala com pequenas influências. Qual é a diferença entre elas e o que é mais vantajoso? Bom, o mais vantajoso eu não consigo dizer, porque a opinião ela é relativa, o que é mais vantajoso para mim talvez não pode ser para você, mas o que eu acredito que
tenha mais me tirado conteúdo e mais tenha me tirado insight são as salas menores. A sala onde não tem tanta gente famosa, a sala onde você consegue ser um speaker de forma mais fácil, a sala onde você consegue ter uma troca mais próxima com pessoas ali que estão na mesma sintonia de comunicação que você. Às vezes você não tem acesso a falar numa sala onde está o Thiago Nigro, por exemplo, mas você consegue numa sala menor onde tem pessoas tão boas quanto falar e trocar uma ideia sobre. Então, as salas menores que tem pessoas menos influentes, mas que tem um puta conhecimento, estão me agregando mais, porque ali eu consigo ter uma troca mais direta, eu consigo falar, a gente consegue trocar uma ideia, e eu acredito que nessa sala não tem muito egocentrismo. Eu entrei em salas grandes que às vezes a pessoa tava falando e era muito a dona da verdade, que... Não fica meio que monopolizado, exatamente, né? Que só uma ou exemplo, duas pessoas falam. Como você falou, você entrou numa sala que tinha 15 pessoas falando e o resto tudo ouvindo. Eu acho que isso é meio... Pra mim é meio desconfortável, eu não gosto muito. Às vezes você entra numa sala, parece que você tá se intrometendo numa conversa ali de uma galera que já se conhece. Então você fica meio deslocado. Eu tô tirando muito conhecimento, muito networking e muito negócio através de salas pequenas onde os temas e os assuntos me interessem e que eu tenho oportunidade de falar ali, ter uma troca mais direta com a galera. Aí eu vou complementar e ao mesmo tempo discordar, né, da visão do Dani. Isso é natural, pô. Eu acho que cada um realmente tem que analisar o que o aplicativo ele pode ser útil para você, mas eu vejo muito assim, essas salas maiores, por exemplo, essa que eu tava ontem com mais ou menos 15 pessoas, são salas que vai funcionar para você como um podcast. Então são salas que assim, ao invés do cara tá gravando ali aquele conteúdo para disponibilizar no Spotify ou no YouTube, tá acontecendo de maneira real. E, inclusive, uma das particularidades do aplicativo não fica gravado. Então, para você. E fica em segundo plano. E fica em segundo plano. Então, por exemplo, você. Eu fiz isso no final de semana, tava lavando a louça, venho pro escritório trabalhar, ouvindo salas maiores com essas pessoas que geralmente você não vai conseguir participar ativamente da sala, mas é um bate-papo que muitas vezes sai alguns insights. Participei de uma sala que tinha mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam no mercado de infoprodutos e eles estavam dando os melhores insights de 2020. Então, assim, era um conteúdo muito rico, mas ao mesmo tempo você não participava ativamente. Então, creio que essas salas maiores, elas funcionem de fato como um podcast para você. Porém, aí eu concordo com o Dani quando ele fala que as salas menores servem absurdamente para você fazer networking. Você entra em salas que, pô, o pessoal tá conversando sobre marketing, vendas, empreendedorismo, qualquer seja o assunto, e aí você solicita ali, né, apertando a mãozinha e o cara disponibilizando para você ser um speaker, fica muito fácil para você, no momento certo, né, que faça ali cabível você entrar... Ser sensato, né? Exato. É uma troca de ideia. Não é uma coisa você sentar numa roda de um bar... Isso, e aí esperar um momento... Se intrometer numa conversa e começar a falar asneira. Não, espera seu momento e... Entre em salas que faça sentido você trocar ideia. E aí, salas menores, você consegue ter essa troca que o Dani falou. Pô, eu cheguei a marcar 2 reuniões para essa semana de pessoas que eu conheci no Clubhouse, que, pô, falaram do negócio delas, depois eu falei um pouquinho do meu, e assim... minimamente, sem querer vender, mas querendo talvez agregar ou falar um pouco do conhecimento que você tem, a pessoa falou, pô, vou te chamar ali depois no privado para que a gente possa conversar, porque eu acredito que você consiga me ajudar. Então eu acho que essas salas menores, e aí quando a gente fala menores, são cerca de 25 até 100 pessoas, mas que você consiga ter o espaço para falar, essas salas, pô, estão sendo absurdamente... produtivas e ao mesmo tempo assim contribuem muito para o seu desenvolvimento, para os seus negócios. Bom, para vocês verem como existe diferença entre pontos de vista dentro de um aplicativo e tá tudo bem, tá? E o porquê você tem que estar lá dentro ou pelo menos conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Se você pesquisou esse vídeo no YouTube e você achou o nosso vídeo, provavelmente você teve um mínimo interesse ali. Então, o porquê que você precisa estar lá dentro? Por que é interessante você ter uma conta ali? Como o Orkut um dia faliu e existiu o Facebook, muita gente relutou para criar conta e hoje quase o mundo inteiro tem. As redes sociais elas se atualizam, as redes sociais elas mudam, as redes sociais elas estão em constante evolução. Então, ainda mais para quem trabalha com marketing, com o digital, é muito importante que você esteja atualizado e de olho nas novas tecnologias. Por quê? Porque ninguém se sabe se a Clubhouse vai ser a próxima nova rede social que
vai dominar e se sobressair como o WhatsApp hoje em dia é. Então, se o WhatsApp parar de funcionar e todo mundo migrar para o Clubhouse, por exemplo, você vai ter que se adaptar àquilo. Então, minimamente, olhar com bons olhos para aquele aplicativo, obviamente, ver o que vai te trazer de valor, ver o que não vai te trazer de valor. A importância principal que eu vejo de estar lá dentro é estar antenado com as novas tecnologias e estar atualizado sobre os aplicativos e os lançamentos dele mesmo. Eu contribuiria aí com por que você deve estar na rede social, no Clubhouse, nessa nova rede social, com duas coisas. A primeira delas, construção de audiência. Quando você tá recente, assim, numa rede social que acabou de ser lançada, todo mundo lá é novo. Então, assim como grandes pessoas, eu vi até na própria bio, né, que é ali onde você deixa algumas primeiras informações, de pessoas, assim, que possuem milhões no Instagram, mas que estavam começando ali do zero, falando, pô, tô começando aqui do zero com você, entendeu? Todo mundo começa do zero numa nova rede social. Só que a facilidade de talvez você se posicionar, entrar em algumas salas de maneira mais ativa, como um produtor de conteúdo mesmo, sim, fica muito mais fácil para você construir a sua audiência do que você tentar brigar, por exemplo, em alguns lugares, Instagram, Facebook, um TikTok da vida, que já tem muita gente lá dentro, muita gente produzindo conteúdo. Então a concorrência da produção de conteúdo é menor e com isso faz com que você possa se sobressair. E o segundo ponto que eu diria complementar ao que o Dani falou, do porquê você deve estar na rede social, a gente poderia resumir em uma frase assim, simples. Quem chega cedo bebe água limpa. Então você vai estar na frente de outras pessoas com funcionalidades, pô, se é uma nova funcionalidade, você já vai saber como usar. Você com certeza vai conseguir chegar antes, entender como funciona a dinâmica, para você, às vezes, até lançar um curso de como entender e como fazer negócio lá dentro do Clubhouse, como mexer na plataforma, e muitas vezes também para que você consiga fazer networking, conversar com o maior número de pessoas possível. Eu quero deixar aqui bem claro que não existe a forma assim, pô, eu preciso usar o Clubhouse com esse fim. Pelo contrário, você pode ser mais ouvinte, você pode ser mais ativo, né, mais um speaker, você pode ser um moderador, inclusive já até tem gente que está como colocando ali como moderador profissional de salas, né? Então, assim, eu acho que é uma nova rede social que você precisa estar lá dentro para conseguir se comunicar, para conseguir fazer networking com novas pessoas que você ainda não conhece. E negócios, fazer negócios. Fazer negócios, exatamente, porque networking, querendo ou não, ele acaba levando ali pro lado dos negócios. Eu acredito que essa seja uma análise nossa, além da parte técnica que a gente mostrou sobre o aplicativo e todas as funcionalidades. O Júlio deu uma aula aqui sobre as funcionalidades. Bom, e para quem ficou aqui até o final do vídeo, só porque o Júlio falou que ia rolar um convite aí, então vocês vão sacar o porquê que a gente falou aquilo e como vocês vão fazer para entrar dentro do Clubhouse. Sem ter convite, né, de fato, porque a gente viu que a procura tá muito grande, tem pessoas que estão comprando de literalmente ali convites do Clubhouse, mas existe um macetezinho aí que muito possivelmente pode ser o salvador da pátria aí para quem quer participar. Boa. Seguinte, você vai baixar o Clubhouse, você que tem iPhone vai baixar o Clubhouse lá na Apple Store e lá quando você entra ele pede o seu número de telefone. Você vai fazer o cadastro com o seu número de telefone e quando alguém que já está no Clubhouse e tem o seu número, tá lá na lista de contatos dele o seu número, muito possivelmente, eu ainda não consegui avaliar se é preciso ou não, mas assim, pessoas fizeram e eu consegui colocar elas para dentro através desse hackzinho. Você tendo esse número dessa pessoa na sua agenda, vai aparecer nas suas notificações, assim como o Dani tinha falado, um convite dela, para que uma permissão, para, pô, posso fazer parte? E você tem ali o poder, estando lá dentro, de colocar aquela pessoa para dentro ou não. Então você pode aceitar ou não, sem gastar os seus convites. Então, eu acabei colocando, eu coloquei pessoas para dentro do Clubhouse, aceitei ali, sem ter convites, porque quando você participa, quando você entra no Clubhouse, você recebe 2 convites, um deles eu enviei para o Dani, o outro eu enviei para uma outra pessoa, e mais pessoas eu consegui colocar para dentro através desse hack. A pessoa fez o cadastro, apareceu para mim, eu coloquei aceitar e sem ter convite, ela fez parte. Então é uma maneira de você forçar a entrada a sua entrada no aplicativo. Bom, galera, então essa foi a nossa análise, essa resenha sobre negócios, sobre um novo aplicativo aí que tá bombando e a galera tá falando muito, tá? E uma resenha bem completa e bem técnica também sobre o aplicativo. Não somente ali com o nosso ponto de vista do que para que serve o aplicativo, como você pode utilizar ele, mas também explicando um pouco de como funciona lá dentro do aplicativo. E se você conseguiu criar sua conta no Clubhouse e através do hackzinho que o Júlio passou,
conseguiu entrar, deixa nos comentários aqui, hashtag obrigado Nova Dimensão Digital, e dê sua opinião aqui nos comentários também sobre o aplicativo e o que você acha dele, qual é o seu ponto de vista, se você concorda mais comigo, se você concorda mais com o Júlio. A gente gostaria de saber muito sobre isso para que a gente consiga entender o ponto de vista da galera aí que está assistindo. E se você conhece alguém que quer entrar no Clubhouse, mas você já tá lá dentro e não tem mais convites, pega esse vídeo, envia para aquela pessoa que você quer que ela participe, ou então que ainda nem sabe o que é Clubhouse, para que ela talvez tenha oportunidade aí de entrar e saber um pouco mais sobre essa rede social. Bom, e se você gostou do vídeo, minimamente gostou do nosso feedback, da nossa resenha sobre negócios, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece do seu comentário. E esse foi o quadro Resenha sobre Negócios da Nova Dimensão Digital, e o nosso compromisso é com o seu resultado.